Olá pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado, deixando claro os meus objetivos como pastor e como teólogo não só, como também do nosso ministério de buscar na face do Cristo a fé que salva e nos seus atos, no seu testemunho, na sua vida, o alimento espiritual dessa igreja que Jesus vem buscar. Espero em Cristo que esse canal tenha te edificado em alguma coisa que tenha dito. E a verdade, cujo é Cristo, né? Eu espero no meu bom Jesus que você tenha explorado na tua vida, investigado, pesquisado, porque essa é a tarefa da igreja, saber o que Ele, na verdade, quer de todos nós. Amém? Deus abençoe todos vocês. Hoje o tema foi sugestionado por mim. E lembrando que vocês podem estar colocando aí nos comentários alguma coisa que você queira que eu fale, que eu trate, biblicamente falando. E aí eu vou revisar, se for do meu interesse, com certeza eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar, tá bom? Bom, antes de tudo, de tratar desse tema de hoje, eu queria só convidá-los rapidamente. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília, às 20 horas na quinta e domingo, 19 horas, nós temos cultos ali na nossa sede que são transmitidos pela internet. Então, se você tiver condições neste horário, só clicar ou no nosso site, horadaverdade.com, ou então também em demais canais que estão conveniados ao nosso ministério, ao nosso site, e você vai poder assistir todo o conteúdo desse culto. Vai ser uma alegria muito grande para o nosso ministério, para a nossa igreja, com certeza ver você participando desse acontecimento que é ouvir e testificar Jesus falando nessa igreja. Amém? Deus abençoe todos vocês. É um convite nosso para você, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. O tema hoje aqui é o projeto da nova ordem mundial da ONU. É isso, é dessa forma como foi intitulado por ela, tá? Que determina que foi fundada em 2008. Isso está no site deles, é uma descoberta particularmente da nossa igreja, nós não tínhamos ciência disso, de que a ONU agora esteja deixando escancarado, né, ser a nova ordem mundial e o programa disso, tá? Então isso está no site em inglês, isso foi traduzido pela nossa igreja, e o meu propósito com você hoje aqui dentro desse tema é expormos esse slogan da ONU que diz novo paradigma econômico de uma nova ordem política. Está escancarado mesmo. E os meus objetivos com esse tema e com esse propósito, traçamos aqui uma perspectiva escatológica bíblica e, obviamente, também reparamos aí alguma coisa a nível de distorção. Eu vou começar pela questão escatológica, que obrigatoriamente, quando se entra no tema, né, anticristo ou nova ordem mundial, obrigatoriamente você tem que usar dessas expressões, tá? Aí você vai entender meu objetivo com você aqui a nível de escatologia. E quando a gente fala escatologia, a gente fala doutrina das últimas coisas, ou seja, aquilo que Jesus, na verdade, instituiu ou introduziu para a igreja como tema de visão futura ou de coisas que devem acontecer e se firmar, e são inevitáveis, para que ele seja glorificado, para que a consumação também seja, diríamos, executada dentro de termos estabelecidos, tá? Por Deus, que vão acontecer na humanidade. Bom, expressões essas: abominável desolação, corrupção, apostasia da fé, anticristo e anticristos. Tá? São aqui 5 expressões importantes e fundamentais da escatologia para definir o seguinte: dinastia, império, ordem política, ordem mundial, geopolítica mundial, globalização. Tudo que concerne essas expressões define para nós obrigatoriamente essa visão futura, ok? Expressões bíblicas que indicam a história humana e o seu fim, um programa, me perdoem, implícito disso, tá? Cujo caráter é transitório,
e progressista de uma ordem mundial, apoiada na decadência moral dos homens em nível alto, por isso entra a corrupção, ok? Numa batalha contra Deus e contra Cristo, dentro da igreja, aí entra a questão da apostasia, a corporificação suprema da maldade, seja por um personagem, anticristo, ou então por uma ordem sistêmica, ou então organizacional disso, ok? Então a Bíblia define, eu digo para você que é um padrão obrigatório, tá? Para a igreja assumir isso, que o anticristo ou anticristos ou abominável desolação, corrupção e apostasia da fé, ok? Que se trata de um programa implícito, histórico, ideológico, transitório e progressista, tá? A maldade ela começa numa instância e procura atingir a obra final disso. As Escrituras Sagradas ela deixa explicitamente revelado que toda a humanidade está caminhando exatamente para uma ordem mundial. Tá? Óbvio que não vai dar para mim tratar isso e a caráter isso teologicamente com você, porque meu tempo aqui é curto, mas eu vou tratar isso no DVD agora que eu estou preparando, inclusive eu já coloquei uma prévia aí no Verdade em 10 Minutos, dos temas que eu vou tratar nesse DVD que a gente já definiu como título Era Digital. E ali eu falo os tópicos que eu vou tratar e lá eu vou poder ter tempo suficiente para dividir exatamente essa questão, inclusive o problema da igreja ou do movimento evangélico atual, de não reconhecer isso, de lutar contra isso, de que realmente isso vá se cumprir. Aquela tendência de alguns acharem que isso é simbólico, que isso é futurista, eu digo uma questão fantasiosa e etc, etc. Mas todas essas 5 expressões, elas deixam claro isso, apontam para isso. Tá? A maldade precisa se corporificar a nível de instituições, de uma ordem sistêmica, ok? Deve se personificar, ou seja, formar um personagem, um líder para toda essa estrutura, né? De visão global, de ordem globalista, etc, etc. Então as Escrituras Sagradas deixam claro que a ordem mundial, anticristos, tá? É toda uma dinastia de impérios, um conglomerado, né, de famílias, de dinastias, de impérios, de forças políticas, cuja obra final, a etapa final disso é o anticristo, da qual toda a Bíblia fala lá em Apocalipse 13, Apocalipse 17, onde a Bíblia deixa muito claro que isso realmente vai se concretizar e vai trazer um resultado final. Tá? Isso é muito importante. Vou voltar a repetir para vocês. Desafio. O anticristo ou anticristos se trata de um programa implícito, histórico, ideológico, transitório e progressista. Procura atingir a sua etapa final. E isso vai ter que se cumprir. Ninguém vai poder lutar contra isso, eu venho falando isso para vocês. Convém que tudo seja executado. Bom, dentro dessa questão, agora você vai entender aonde entra a questão da igreja, nisso tudo. O protestantismo e a ideia reformadora mantém a reflexão dentro de círculos que são sectários, heréticos, tá? Uma visão significativa do reino de Deus, mas dentro da vida deste mundo. O reino de Deus de uma forma visível e social. Ok? Então essas ideias de um reino divino, visível e social, deu entrada para que o reino de Deus também viesse a fazer parte desta ordem mundial da qual nós estamos sendo encaminhados agora. Ok? Tanto que eu venho denunciando isso para vocês constantemente, que já na ONU, uma lista de igrejas no mundo todo participando disso que eu vou tratar aqui, de um radicalismo social.
igrejas que estão empenhadas com a ONU a acalorar esse discurso por uma visão reformadora e social, tá? Então essa deturpação de que o reino de Deus tenha sido transferido à máquina estatal ou à máquina governamental ou às organizações e às instituições, essa visão institucionalizada do reino de Deus é uma porta aberta para isso que eu estou falando aqui, de que o reino de Deus venha participar de uma presente ordem mundial, tanto que é o que está acontecendo agora e isso é fato. Daí você vai colocar exatamente aqui, tá, comigo agora, essa visão radicalista social, essa crença evolucionária que as igrejas estão vivendo hoje, dentro desse progresso, né, de escatologia radical, de que o mundo tem que ser transformado, de que o mundo tem que ser tratado, de que há uma perspectiva de um mundo melhor, essas interpretações que muitas vezes são espiritualistas, até mesmo moralistas, tá? E não só evolucionárias. E eu fiz aqui uma divisão de alguns aspectos disso que a igreja vem demonstrando, a igreja evangélica, o contexto evangélico, vem demonstrando exatamente isso. De que o papel das instituições das igrejas evangélicas hoje é preparar o seu povo, os seus seguidores, os seus membros para aceitar o que a gente chama lá na frente de ordem mundial. E não enxergar isso como ordem anticristã. Enxergar isso dentro de uma visão natural dos fatores, tá? Evolucionária. Mas vamos lá. Primeiro aspecto que eu traço aqui, o forte tom moral dos moralistas e puritanos, que tendem a ignorar, né, o evangelismo para se empenhar exatamente nisso, em educar as pessoas em terem uma vida decente, ética, moral, correta, íntegra, independentemente se ela crê em Jesus ou não, se converteu ou não, se arrependeu ou não. Nós temos uma forte tendência hoje dentro das igrejas evangélicas voltadas a isso, ao discurso moralista, o heterossexualismo, a visão da família tradicional, que são importantes do evangelho, mas não podem ser discutidas separadas de Cristo, separadas da fé, do evangelho, da confissão, porque senão vira religião, certo? Porque senão vira religião. E muitos moralistas que estão aí, da qual você se encanta, que pregam contra o pecado e exigem santidade, entendeu? Estão aderindo à visão de que o anticristo não é ciência, de que o anticristo não é tecnocracia, de que o anticristo não é a geopolítica mundial da qual nós estamos sendo direcionados. De que o anticristo é um fator isolado, né, dessa estrutura que se formou aí na forma da qual a gente vai chamar hoje aqui de ONU. Tá? Tem muitos moralistas aí cumprindo esse papel. Outro detalhe que eu quero colocar aqui para vocês, a urgência ética pelo tom social do marxismo cristão, que é outra vertente que trabalha para isso. Tanto que esses dias, vimos recentemente, eu citei o nome do Ed Renekiewicz aí, que é uma representação eclesiástica disso, da qual ele fazia desacreditar a igreja dos milagres de Cristo, incentivando a igreja a acreditar na ciência. E depois você assiste o vídeo lá e você vai entender por que ele está incentivando a igreja a acreditar de que a ciência seja boa para os cristãos, porque ele é um agente subversivo e alinhado, inclusive, a instituições que estão trabalhando por vacinação maciça, por controle de natalidade, etc, que eu coloquei lá. Então essa visão socialista, né, ou então diríamos de radicalismo social, está integrada nessa estrutura globalista. Eu vou resumindo aqui porque não é o meu propósito com você me aprofundar em cada uma delas, tá? Mas é uma vertente que colabora, que transferiu o reino de Deus para cá e abriu as portas para que a igreja participe da ordem mundial. Bom, o determinismo religioso daqueles que querem transformar o mundo, as igrejas ecológicas. Tanto que agora na pandemia você pode perceber que há igrejas que deixaram de ser igreja para se tornar centros culturais e, quando não culturais, urgenciais para distribuição de cestas básicas, para atendimento social daqueles que estão precisando de colaboração.
E pode até soar piedade, pode até soar como bom ato cristão, mas não é o papel da igreja trabalhar o aspecto social sem o evangelismo. A igreja é pregação, a igreja é palavra, mas transformaram-se em centros culturais e centros também de atendimento social ecológico. Tanto que tem uma igreja da Brasil para Cristo, não sei se existe ainda, que é a igreja ecológica, pô. Vocês estão de brincadeira comigo, filho? Fala sério. Aonde isso está escrito na Bíblia que tem esse direito de transformar a igreja em padrões? Padrões que eu digo padrões políticos, sociais, etc, etc. O padrão é evangelho. Não é político, não é social, mas enfim. É outra vertente que eu quero destacar aqui, ainda defendendo essa escatologia radical da qual eu estou denunciando aqui, aproveitando para falar disso daí. A ética passiva também dos religiosos por mais paz e segurança. Outra vertente que trabalha escatologia radical, a visão de um reino visível e social, o radicalismo social, a crença evolucionária, essas tendências ou falsas interpretações que estão colaborando para jogar a igreja para dentro de uma nova ordem mundial. Jesus não veio por paz nem por segurança, mas para a espada, palavra, está dito meu Senhor lá. Certo? Não veio para a harmonização. Não há filosofia no evangelho, ok? A preferência não é a harmonização, nem a união em diversidade, não é a pacificação, como também não é o desarmamento. E o que eu deixo claro para vocês aqui, que essas deturpações vêm fazendo a igreja, além de ser burra, idiota e propensa a tendências, também não usar o direito de defesa quando precisar, que foi confiada a Israel, e Jesus não quebrou essa cláusula, tá? Na lei e nos mandamentos, que é outra visão cultural, ok? De que Jesus, ele não veio embanhando meia espada, mas também não tirou a espada de Israel, certo? E deixo claro a vocês que essa cultura de desarmamento, essa cultura de pacificação, de abaixar a cabeça e aceitar tudo, ela não é cristã. Ela não é bíblica. Tá? Então, mas são correntes que estão ali dentro do movimento evangélico trabalhando exatamente isso. E outra questão que eu quero apontar aqui dentro dessa institucionalidade e visão intelectualista, tá? No movimento evangélico, é o pessimismo especulativo dos apocalipsistas contemporâneos, tá? Que se afundam nas teorias da especulação e dos enigmas, para identificar quem é o anticristo, saber quem é o anticristo e dar uma mira laser e matar ele para impedir que isso aconteça. A coisa toda de dualismo, né? Tornando o Apocalipse uma religião. E o Apocalipse não é uma religião. O Apocalipse defende a visão redentiva. Jesus volta logo para a tua igreja ser arrebatada. A igreja não está aqui na terra para lutar contra o anticristo, e muito mais ainda fazendo matemática para saber exatamente quem é o anticristo, como já fizeram com Nero, como já fizeram com outros imperadores, e isso é pura pretensão, porque muitos anticristos já passaram aqui nesse mundo aqui, que levam as características dele, que levam algumas noções disso, mas ainda não é. A obra perfeita ainda está chegando. São só sombras, né? São antítipos de anticristo. Tanto que há aquela expressão anticristos, porque muitos saíram dentro da igreja, disse João. Agora você está entendendo. E saíram da igreja por quê? Ok? Porque o protestantismo e a visão reformadora colaborou para manter dentro de ciclos sectários, colaborou para fazer exatamente desta visão de que o reino de Deus foi transferido para cá, para injetar a igreja onde ela está agora, dentro da visão globalista, e cada uma em um pensamento diferente, mas todas unidas a um propósito, a construir perspectivas econômicas, perspectivas políticas, perspectivas de direito, perspectivas de família, de gênero, em defesa de coisas que disse você. Tem princípios bíblicos, mas é moralista demais, mas é política demais, é social demais e perde-se da visão redentiva da coisa.
do verdadeiro papel da igreja aqui nesse mundo, que é evangelizar, que é quebrar as barreiras da inimizade com Deus, que foi o papel messiânico de Cristo, para formar para Cristo discípulos e dar a Cristo igreja fiel. Para preparar a igreja para a vinda gloriosa dele, que foi o que ele pediu, frente a sinais que estão se confirmando e se cumprindo agora para nós. Então a maldita coisa que eu estou tratando aqui do protestantismo, né, e da visão reformadora é essa institucionalidade e intelectualidade ou intelectualismo que está injetado hoje dentro do movimento evangélico. Tanto que há livros que eu estou lendo agora para fazer esse DVD, A Era Digital, que escritores da área tecnológica fazem questão de discriminar no livro que o protestantismo americano colaborou para que os Estados Unidos conseguisse a sua geopolítica. Com essa visão de que Deus derramou unção sobre a bandeira de um país e escolheu esse país para estar à frente dos outros. Rendeu aos Estados Unidos recursos para gerar essa geopolítica que a gente sabe que ele iniciou o processo, o Estado americano. Então muitas igrejas lá nos Estados Unidos participaram de todo esse processo, estiveram à frente desse processo acreditando que Deus elege presidentes, que Jesus elege deputados e parlamentares, que lá dentro do Congresso tem uma unção especial de Deus que caiu sobre a cabeça daqueles reis lá, essa visão teocrática, entendeu? Que nas escrituras tem vista para rebeldia contra Deus e não há outra visão a não ser esta. Então a gente vê que a mão que empurra a igreja, né, a ser estatal, a depender do Estado ou estar dentro do Estado, facilita a aceleração disso aqui. De que grande parte delas esteja lá na frente numa ordem mundial submissa a cumprir protocolos que eu vou tratar daqui para frente agora com você. Que o que eu vou falar aqui agora, que faz parte da agenda da ONU, praticamente todas as igrejas estão engajadas a acelerar no pensamento de seus cristãos de que isso é plano de Deus. Por exemplo, o materialismo é uma delas. Bom, a ONU antigamente não deixava claro isso, agora ela mostra a face de um projeto de nova ordem mundial e o que ela chama de novo paradigma econômico, nova ordem política e desenvolvimento sustentável. São três coisas que estão unidas. Ela classifica isso como uma agenda de 2030 a 2050 e discrimina no site lá 30 trilhões de dólares para investimento disso, para atingir esses objetivos que eu vou traçar com você aqui agora. Ok? Tá bom? 30 trilhões. A pergunta aqui para você é: qual país nesse mundo vai conseguir disputar isso com ela? Transferiram recurso para essa instituição todas essas décadas, porque ela não ganhou esse dinheiro. Isso aqui é dinheiro do povo, senhores. Tá? A ONU não tem independência econômica. Ela é uma instituição que os estados mantêm. E mantém com o dinheiro do povo. E a coisa interessante é que, é o que eu vou falar aqui agora, a ONU é uma instituição que recebe recursos dos estados, mas que não foi eleita pelo povo. Não foi eleita democraticamente. É uma instituição que tende, né, e está indo para assumir a frente do poder mundial e ninguém votou para que ela tivesse esse direito. Mas os estados garantiram a ela isso. Começando pela questão de ser um poder supranacional, que é o que, na verdade, a teologia bíblica defende. Um poder não eleito democraticamente, mas uma nova ordem mundial ou internacional, cuja formação dos poderes são interestatais, tá? Tudo que cerca a ONU é interestatal, é internacional, com a ação dos estados, com a colaboração dos estados federativos, tá? E em destaque peculiar, os Estados Unidos, que grande parte do que a ONU é hoje, tá? Vem do recurso americano ou do liberalismo econômico, que tanto ele viveu.
ok? E baseando-se nisso, em Apocalipse 17, versículo 13, deixa claro lá que a estrutura globalista que Jesus revelou a João, ela tem o mesmo intento e o mesmo consenso. Eu estou diante de um aparato aqui que a ONU deixa claro se gabar que tem o apoio, a ação e a colaboração dos Estados federativos, tá? Que tem o financiamento deles e que a superioridade da ONU, a sua hegemonidade, tá? Tem o intento das federações. A hegemonia, tá? Da qual usufrui agora, a geopolítica da qual ela se apodera agora, tem a ação, a colaboração, o intento e a aceitação dos Estados federativos. Pastor, então o que o senhor acha então do presidente Trump dizer que vai tirar o dinheiro da ONU por ele achar que ela é esquerdista demais? É pura cena, é puro teatro. É ridículo, é hilário, isso é boçal. Porque tudo isso não teria acontecido se não houvesse intento e consenso de ambas as partes. A ONU não chegará onde está hoje a nível de superioridade se não houvesse o financiamento dos Estados Federativos. Só que tem que deixar para o povo aquela visão de processo natural, urgencial, que eu vou tratar mais aqui abaixo. Mas é muito importante eu registrar para vocês aqui, que é a oportunidade que eu estou tendo, de que tudo isso foi um processo pré-estabelecido. Tudo isso é cumprimento de protocolos, de incumbências. E os Estados Unidos, ele assume o destaque peculiar disso, porque foi o país que liderou por muito tempo a economia mundial e representa o liberalismo econômico. E que a história diz que está entregando tudo que construiu com dinheiro americano e dinheiro de outras nações de mão beijada para essa instituição aqui, que ajudou a criar depois da Segunda Guerra Mundial. Não só ele, como grande parte das nações desenvolvidas e também em desenvolvimento. Enfim, isso é histórico, isso é fato. E Apocalipse 17, verso 3 deixa claro para mim, é isso que vai acontecer. Tá? A ambiguidade é só para enganar. Ok? Uma hora eles rivalizam, uma hora eles brigam, mas daqui a pouco dão a mão para tratar de algum assunto específico da qual eles precisam de ajuda. Tudo isso é um teatro. Para aqueles que acham que a ONU não governa, esse mundo, amigo, vai se informar melhor, vai procurar ler as coisas, vai procurar se informar melhor. Porque essa cortina já caiu faz tempo, tanto que está aqui. O projeto deles no site está lá, vamos tomar o planeta. E eles pedem a ajuda do povo. E eu vou explicar por quê. Bom, eu entrei na questão do poder supranacional que é. Agora a questão do novo paradigma. O que há por detrás disso? Bom, a compreensão que devemos ter sobre outras geopolíticas que fracassaram na história e levaram, o fracasso porque algumas eram imperativas na sua operação, tanto a questão racial quanto a questão também ultranacionalista. Hitler é um, que queria uma única raça, e alavancar uma única nação entre todas. Então, por parte de alguns sociólogos e alguns estudiosos, nova ordem mundial nunca ninguém conseguiu e nunca vai acontecer. Ok? Mas lembra, a visão bíblica é progressista. Não aconteceu lá, mas agora vai. E vai por quê? Aí entra a questão do novo paradigma. Por que a ONU tem tanta certeza de que o regime dela vai dar certo, sendo que os outros fracassaram? Porque existe um consenso e a colaboração entre os estados e os problemas políticos que marcaram a história, inclusive até depois da Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu, que emocionam a humanidade toda vez que toca nesse assunto, ok? Servem para fazer progredir isso. Um plano,
um plano de uma nova ordem mundial entre nações, obscurecendo, né, a visão do público mundial, das pessoas em si, diante desses acordos que são transnacionais. Então, agora, nesse exato momento, nós temos nações discutindo temas globalistas dentro de um fórum internacional. Isso não aconteceu antes em nenhuma outra geopolítica, mas agora acontece. A pergunta que eu te faço aqui agora, dentro de um fórum internacional já, ok? Com todas as nações sentando à mesa para se comprometer em levar alguns temas que estão na agenda da ONU à frente, e tendo a ONU como cabeça representativa disso. Qual a probabilidade e a possibilidade de que esse novo regime ou esse novo paradigma que a ONU sustenta aqui não dê certo? Qual a probabilidade de que a gente não tenha uma ordem mundial? Zero. Zero. Porque isso, depois que a Segunda Guerra Mundial aconteceu e a ONU foi instituída por intermédio dessas nações, de lá para cá, o que prevalece é o Fórum Internacional. São as reuniões internacionais. São as reuniões transnacionais. É quando abaixa todas as bandeiras federativas e levanta uma só bandeira, que é a visão globalista da coisa. Então, qual a probabilidade de que o Mercosul não venha se tornar um país como está em Apocalipse 13, gente? Zero. Qual a probabilidade de que outros blocos econômicos não venham se tornar nações? Zero. Porque nós já estamos encaminhados a isso. E há outros fatores que estão sendo discutidos dentro desses parâmetros aqui, de quebra de nacionalidades, de barreiras diplomáticas, estabelecimento, né, de uma ordem só. Isso é fato. Agora a ONU está implementando uma rebelião, ela está colocando no site dela projeto Nova Ordem Mundial, novo paradigma econômico de nova ordem política, porque ela está sendo pretensiosa, descarada. Não se engane, senhores. Não se engane. Não há direita e esquerda nessa discussão. O que há é isso. É estabelecer o trono para que o déspota venha e reine. Nós estamos caminhados a esse processo aqui. E eu só estou aproveitando, né, a sinceridade da ONU para tratar esse esquema com você aqui de uma forma mais detalhada, tá? Bem, outro detalhe aqui. Tratando sobre paradigma econômico e político, e quando a ONU fala em 2030 isso, o que ela quer dizer? É a tomada do poder. Mas como que esse poder vai ser tomado pela ONU? Debaixo de porrada, de tanque, de guerra, de invasão? Como é que essa tomada, pastor, vai acontecer na sua opinião? Tá? Porque eu defendo o que está escrito na Bíblia, ok? Então, segundo a palavra de Deus em Apocalipse 13, toda a sociedade vai aclamar esse governo e vai aceitar esse governo como se fosse alguma coisa do tipo urgencial. Todos vão aplaudir o acontecimento. Então não há tomada do poder pela força, pela guerra, pelo tanque, pela bala. A tomada do poder vai ser por questões urgenciais. Eu tenho 6 aqui que foram tiradas de um livro que fala sobre revolução de ordem mundial. E eu vou citar para vocês rapidamente aqui. Ok? O que na verdade está na agenda da ONU. Do paradigma, ou novo paradigma econômico de ordem ou nova ordem política. Primeira delas, a economia global interconectada, que é pauta da agenda de 2030 da ONU. E uma entidade holística centralizada, dona disso tudo, da nova forma diferente de relacionar fluxos de capital, produção, mercado, consumidor. Tá? Um marca-passo digital, uma ordem numérica, tudo aquilo que a ONU desde o início vem tomando à frente para criar, financiar e construir. E é pauta de 2030. Ok? Segundo ponto. Uma rede de comunicação eletrônica
de alcance global, capaz de conectar pensamentos e emoções de bilhões de pessoas, disseminação de internet, onipresença, de computação. Segunda pauta que está presente na agenda de 2030 da ONU, que inclusive a pandemia fez acelerar, fez ainda mais, processuar, hábito, costume e dependência ou vício. Ok? Hiperconexão é pauta da agenda de 2030 da ONU para você ver como que a coisa é séria. Terceiro, tá? O equilíbrio desses poderes, político, econômico, militar. Uma nova gestão global corporativa representada por instituições supranacionais, não nacionais, transnacionais. Tá? E é muito importante eu dizer para vocês aqui agora, qual nação representa o equilíbrio desses poderes aqui? Mundialmente falando, nenhuma. Tá? E a questão é que, além da ONU se encaixar no equilíbrio desses poderes e ter esse equilíbrio, ou essa predominância, ou essa organização, grande parte dos seus funcionários, das suas instituições, ou de suas corporações, são feitos de mercenários, e mercenários que são transnacionais, que não importa para eles bandeira, nem pátria, nem nada. O que eles querem, na verdade, é entrar lá e gerar poder, gerar dinheiro, gerar riqueza, extrair riqueza. A África do Sul é um centro dessas atividades, o Oriente Médio é um centro dessas atividades, certo? É só você entrar lá e ver o que está acontecendo lá, ok? E a ONU já representando, amém, esse novo paradigma ou esse novo regime. Terceira questão, que está na pauta do mercado, me perdoem, expressando o controle populacional e o consumo de recursos. Temas urgenciais. O controle populacional, decrescimento populacional por causa do consumo dos recursos naturais, que é pauta da agenda de 2030 da ONU e que está entre um dos 6 objetivos que controlam o destino e o futuro da humanidade, segundo esse livro que o pastor, eu me baseio nele para gravar o DVD. Quarto, termo urgencial de controle de destino e futuro da humanidade. A urgência de um novo e revolucionário conjunto de tecnologias, sejam biológicas, bioquímicas, molecular, de matérias sólidas, alterando plantas, animais, pessoas, exercendo influência sobre a evolução. Tá na pauta de 2030 da ONU e da agenda dela o assunto dos transgêneros, inclusive também o assunto do transhumanismo, que já é a teocracia. O que o senhor tem para falar disso aí, pastor? Que na medida em que a sociedade deixa de ter poder de controle naquilo que planta, naquilo que se alimenta de maneira livre e passa a depender da indústria e do fornecimento desses gêneros, eles têm mais o controle ainda do que nós estamos tratando aqui. O controle global, o controle humano depende da industrialização. É a força do mercado sobre a sociedade. Por isso, a agricultura ou o cultivo tende a desaparecer para que a sociedade não dependa mais de sementes, mas da indústria. E amanhã no futuro eles dão comida para quem eles quiserem, para quem eles não quiserem eles vão cortar. E não há outra fonte senão a indústria, você entendeu? Porque ninguém compra, ninguém vende, ninguém come, ninguém sobrevive se não tiver a marca da besta, porque eles querem o controle do mercado inteiramente na mão deles. E vai ser tema do DVD, inclusive, isso daí. Sexto ponto que eu tenho que citar aqui como elemento ou objetivos que controlam o destino da humanidade e potencializam e aceleram o poder da ONU ou o poder supranacional. O relacionamento entre o poder novo radical, ONU, tá? Com o conjunto das civilizações. Precisa interagir o poder do novo regime e as civilizações. E qual que é a sexta medida aqui? A forma como eles têm de serem carismáticos, de serem populares ou serem bem vistos pela sociedade é aparecerem como heróis e bons mocinhos da causa de tudo que está entrando em extinção. E uma das coisas que a ONU usa como estratégia é o assunto ecológico.
a perspectiva de um futuro sustentável. Sabe aquele slogan que eu falei para vocês? Agindo em nome da humanidade, os bons mocinhos. Então, na medida que aqueles que operam o governo ou representam a humanidade e a sociedade perdem gerência ou capacidade de gerência, a ONU aparece quem está por ela também como heróis, solucionadores de um problema, de um caos, de uma situação como aquecimento global e outras coisas que estão aí na pauta da ONU, aparecem lá exatamente como mocinhos, como heróis. Viemos aqui ajudar a humanidade, nós estamos pegando as riquezas naturais dos países, estamos tomando a frente para fazer o gerenciamento e também o rastreamento disso para cuidar para vocês. Nós vamos cuidar para que ninguém viole, para que ninguém destrói, inclusive a Amazônia. Nós vamos pegar a Amazônia dos brasileiros para cuidarmos dela, para que ninguém ninguém venha a destruí-la, né? Então é o primeiro, aliás, melhor dizendo, é o outro ponto que eu vou entrar agora, que está conjugado a essas 6 medidas, que é disso que sai a fusão. A transferência do poder das estatais, do poder político para a ONU, depende disso, do mercado. Que na medida em que inicia-se um processo, né, que fique claro que os estados não têm competência para representar, é onde existe o processo da redistribuição e descentralização de poder. É que esses dias apareceu aí o Bill Gates dizendo sobre a pandemia, né? De que essa história de que cada estado cuide de si mesmo tem que acabar, porque ficou claro pela pandemia que eles não têm competência. E ele deixou soltar isso para a mídia aí, que ele é a favor que os estados não mandem mais no gerenciamento, né, da pandemia, ou seja, que órgãos internacionais mais competentes assumam a frente do gerenciamento social disso. Olha aí como é que o bichão é esperto. Por quê? Porque a redistribuição desse poder e a descentralização do poder das estatais e do poder político precisa mostrar que existe mais gente competente. Então a personificação, o fortalecimento dessas corporações e dessas instituições que estão cercadas pela ONU ou trabalham para a ONU, futuramente elas assumirão o poder público por causa desta pressão. Tá? Dessa pressão econômica, dessa pressão política, dessa pressão de mercado. Então isso está decidido que fortalecer e personificar estas corporações envolvidas hoje em prestação de serviço, tá? Como agentes públicos, porque o Estado não tem competência, ok? Deve parecer para a sociedade que tudo isso veio para nós como um processo natural. Mas, na verdade, essa nova gestão global que eu estou tratando aqui, que vem por uma pressão de mercado, ela sai do fundamentalismo digital e econômico. Quando essa gestão global prova que as estatais, elas não evoluíram o suficiente para continuar representando as questões federativas. Segundo informações que tenho, a nova ordem mundial vem de uma 4ª revolução industrial que já hackeou a democracia global, assumiu o poder público das estatais, por incompetência dos estados, cumprindo o papel político como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, né? Representam isso numa esfera, só para você ter uma noção, ok? Dentro dessa visão, nós estamos chegando por um processo de urgência natural, já que a gente está aqui, estamos aqui para ajudar, e tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Frente, né, a essa visão de que o mundo evolui, de que o mundo cresce,
de que o mundo muda. E, na verdade, o mundo não está mudando. O que está mudando é a gestão, o equilíbrio do poder militar, tecnológico, científico e poder de mercado centralizado em uma única bandeira, em uma única estrutura, em um único nome, em uma única entidade. E segundo as Escrituras Sagradas, é nessa estrutura que o anticristo vai reinar. Então, primeiro a ordem, depois ele. Primeiro a estrutura, depois ele chega. Quanto tempo ainda falta para aparecer esse personagem, eu não sei. Mas que nós estamos frentes ou muito próximos de ver isso acontecer, isso é fato. Agora, voltando para a questão, qual a probabilidade, se a ONU ela domina esses 6 aspectos, né, ou ideias que definem o futuro da humanidade, não só domina, como defende na agenda dela, ok? Com o apoio e a colaboração dos estados, com 30 trilhões de dólares, ok? Já repatriando e fiscalizando, gerenciando, rastreando toda a propriedade da humanidade. Como eu disse a vocês, é só idiota que acha que não governa ainda esse poder, ok? Qual a probabilidade disso não dar certo? Então, como que vai ser a tomada do poder? Revolução Industrial. Vai ser a pressão do mercado em que estamos aqui agora. Digitalizar, cadastrar, numerar, tornar a sociedade puramente digital e materialista. Porque é empoderando o cidadão nesse consenso de que ele está se libertando com essa evolução, é a isca, né? É a vantagem material que corrompe e que dá a eles o poder. É a isca. Então está muito próximo disso acontecer. Então, com certeza, eu tratei aqui bem superficial algumas coisas, mas só para dar para vocês aí uma orientação de pesquisa teológica e também documental. Espero em Cristo que eu tenha te colaborado, te ajudado, e nós estamos já agora diante desse fato da ONU assumindo ser essa nova ordem mundial, não só econômica, como também política, de um novo regime, e deixando claro que ela vai tomar o planeta. E segundo as Escrituras Sagradas, ela vai mesmo, mas não pela pressão militar, pela pressão política, mas por essa sensibilidade de crescimento econômico e de mercado tecnológico. Que Deus tenha misericórdia de nós e que amanhã o Senhor Jesus realmente possa nos guardar de negar o nome dele por causa disso. Espero em Cristo que ele volte antes, mas se não voltar, temos pautas aqui sérias para enfrentar, e espero em Cristo que a tua fé e o teu coração estejam bem fortalecidos nesse evangelho, para que quando realmente for lhe dado, né, os benefícios disso, trabalho, mercado, ok? Agilidade, né? Quando for lhe dado esses benefícios, em troca não te peçam uma alma e a sua fé. Guardamos a nossa fé em Cristo, independentemente desses fatores aqui nesse mundo. Espero no meu bom Jesus que o meu apelo se registre aqui também. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de Jesus. Espero no próximo tema edificar você também. Um abraço, Deus abençoe. Maranata, Jesus está voltando.